É um adolescente, eu sabe que daqui a pouco começa quase a pregar também, né? Está dirigindo os trabalhos, vai crescer, né? Deve crescer e ainda vem na prática do trabalho do Senhor. Não é isso? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, Mateus, capítulo 3. Mateus 3, verso 8. Mateus 3, verso 8. Mateus, capítulo 3, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: dei fruto que mostre o arrependimento. Outras versões falam: dei frutos dignos de arrependimento. Só esse versículo por enquanto. Esse texto, João Batista está falando nesse momento ao povo de Israel, de forma mais direta a dois grupos existentes no povo de Israel: os fariseus e aos saduceus. João pregava o evangelho do arrependimento na beira do Jordão, e as pessoas, a multidão, se afluíam para ali para ouvir a pregação de João e serem batizados. Com essa crescente das multidões procurando ouvir o que João ensinava, e sobre esse novo ensino sobre o batismo, os fariseus e os saduceus, que eram dois grupos religiosos dominantes na época, ficaram curiosos e foram observar o que estava acontecendo. E ao chegar ali, João os repreende. João é bem severo na sua palavra a esses grupos. Ele os chama: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos seduziu a fugir da condenação que está para vir? Quem vos seduziu a mente de vocês a pensar nos vossos corações pelo fato de acidente de Abraão está tudo resolvido? Então João se diz esse texto aí que nós acabamos de ler: dei fruto que mostre o arrependimento. É interessante que esses dois grupos eram grupos religiosos, pessoas que tinham um conhecimento da lei, e um conhecimento profundo, não era conhecimento superficial não. Eles conheciam de cor e salteado as leis de Moisés. Eles conheciam os profetas, eles recitavam as leis, eles recitavam os profetas, eles prestavam sacrifícios, eles davam esmolas, eles eram dizimistas irrepreensíveis, eles eram homens que faziam, que oravam, eles eram homens que jejuavam semanalmente, eles oravam regularmente, diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia. E quando eles estão diante de João Batista, eles ouvem desse profeta essa repreensão. Ele chama eles de víboras. Para o judeu, víbora é um animal impuro, imundo. E ele os repreende e fala: dei frutos dignos de arrependimento. Com toda a bagagem religiosa que esses homens tinham, ainda assim eram dignos de repreensão. Eram pessoas que não tinham uma vida ajustada aos padrões de Deus. Apesar da sua vida religiosa, apesar do conhecimento das leis, apesar da prática religiosa, eles ainda
estavam separados de Deus. Eles pensavam e eles diziam que, pelo fato de ser filhos de Abraão ou descendentes de Abraão, eles estavam tudo ok com Deus. Eu quero pensar, meus amados, nesta noite, sobre os frutos do arrependimento. Então eu quero convidá-los a ir lá para Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler alguns versos com os irmãos de Gálatas. A partir do verso 22. Gálatas 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertence a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O fruto do arrependimento ele é produzido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pelo agir do Espírito Santo no nosso interior. O homem natural, ele não vai produzir frutos do Espírito. E falamos hoje pela manhã sobre essa ação de arrependimento que é produzida pelo Espírito Santo. Ele começa pela ciência ou desciência do pecado, ele vai para as emoções, aí ele parte para as ações. Só poderá produzir o fruto do Espírito Santo. Só vai ser visível essa ação de fruto do Espírito Santo quando nós passarmos pelo crivo da cruz de Cristo. Esses frutos do Espírito Santo, ele começa pelo arrependimento, o reconhecimento do nosso estado, de nossa condição. Quando João Batista dirige a esses grupos religiosos, eles eram presunçosos, eles pensavam que pelos seus ritos religiosos, eles estavam já em paz com Deus, eles estavam andando em comunhão com Deus, eles tinham uma vida que agradava a Deus. No entanto, João Batista faz uma severa repreensão àqueles homens religiosos, porque apesar das suas práticas religiosas, eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Não basta dizermos que somos cristãos ou que fazemos parte de um grupo religioso. Não basta dizer que fomos salvos, não basta dizer que eu sou crente ou que eu faço parte de determinada denominação, mas que haja uma ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. E que essa ação do Espírito Santo o mostra em nós uma transformação visível no nosso dia a dia. Essa ação do Espírito Santo nos leva a viver de uma forma diferente, de ser demonstrada em nossas ações. Algumas dessas ações do Espírito Santo, que é descrita aqui pelo apóstolo Paulo, elas são completamente internas, no campo das nossas emoções. Mas essa ação interna no campo de nossas emoções, ela produz um reflexo em nossas ações, diretamente na forma de agirmos para com as pessoas que estão ao nosso redor. É que eu quero destacar e enfatizar esses pontos que o apóstolo Paulo escreve aqui sobre esse fruto do Espírito Santo. Primeiro ele escreve amor. Amor não é um sentimento.
Amor é uma decisão, é uma ação. Paixão é um sentimento, e um sentimento avassalador e devastador, e passageiro, temporário. Diz que as paixões são mais fortes, ela dura no máximo aí 2 anos, e ela se dissipa porque a partir de 2 anos vem os problemas, as dificuldades, a paixão vai embora junto com os problemas, com os defeitos que são evidenciados, a paixão se vai embora. Então o amor, ela é uma decisão, e ela é demonstrada pelo próprio Deus, quando ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor maior é demonstrado pelo próprio Deus, a ação de dar o seu Filho para restaurar, resgatar pessoas que não tinham disposição para amar a Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa a demonstrar esse fruto. O primeiro fruto do amor, do Espírito, é o amor. Efésios, no capítulo 5, logo na frente, no capítulo 5, verso 29. Paulo diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso é amor. Em nossos dias está aparecendo já uns masoquistas que têm prazer na dor, mas isso não é amor. Isso é causar sofrimento, causa dor. O amor, ele cuida. O amor, ele é demonstrado em ações. O amor é demonstrado em atitude diária, sem que aquele que é alvo do nosso amor mereça. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele olhou para uma humanidade caída, escrava do pecado, sem afeições, mas ele ainda assim o amou a ponto de se entregar completamente na cruz do Calvário. E ele nos ensina: assim como Deus nos amou, amai-vos uns aos outros. Em Efésios, texto do capítulo Efésios 5, lá ele fala sobre o amor do homem para com a mulher, do esposo para com sua esposa. E esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 29, está dentro desse ensinamento, quando Paulo fala como o esposo deve amar a sua esposa. Fala cuidando, como ele cuida de si mesmo. Porque ninguém que se ama, ele faz nenhum mal a si, a sua carne, mas antes ele alimenta. E aqui o apóstolo Paulo fala que esse é o fruto do Espírito Santo, o amor. Quando nós olhamos para a humanidade caída, eles não amam como a palavra de Deus ensina. Geralmente o amor, quando olhamos naquilo que o mundo demonstra, ele é muito mais reflexo de uma moeda de troca. Você me ama, eu te amo. Você cuida de mim, eu cuido de você. Você faz assim, eu faço com você. Ou então, mas lá, bala trocada. Aí eles usam aquele chavão, bala trocada não dói. Só que não é isso que Cristo nos ensina. O amor que Cristo nos ensina é baseado no próprio amor que vem de Cristo Jesus. E esse amor, ele é o fruto da ação do Espírito Santo nos moldando a olhar para outra pessoa com a disposição de amá-la, independente das circunstâncias, independente da situação, independente daquilo que ela faça. É uma disposição que é criada em nós, em que leva na ação de cuidado, de estender a mão, de curar as feridas. Quando Jesus Cristo fala sobre cuidar do próximo, amar o seu próximo, o certo mestre da lei procura: mas quem é o meu próximo? E Cristo conta uma parábola. Para certo homem ia descendo Jerusalém e caiu na mão de salteadores e ali foi espancado e foi largado na beira do caminho. Por aquele mesmo caminho ia descendo um sacerdote e o enxergou, aquele homem caído, e cortou por longe e foi embora. Depois vinha um levita que viu
Depois vinha um samaritano. Aquele samaritano enxergou aquele homem caído, desceu do seu animal, lavou suas feridas com vinho, untou com óleo, colocou no seu animal e levou até a cidade seguinte, a uma estrebaria. Ali ele passou, parece que, se não me engano, 2 dias cuidando dele. Depois disso, ele deu algumas moedas de prata e falou para o dono da estrebaria: cuide deste homem, que eu vou me viajar, quando eu voltar, eu pago o restante da despesa. E Cristo volta para o mestre da lei e procura: quem foi o próximo daquele homem caído? Ele diz: o samaritano. O samaritano era um povo excluído, um povo que os judeus não estavam bem com ele, não suportavam. E Cristo mostra: esse é um ato de amor. Aquele samaritano, ele expressou um mais genuíno amor. Ele vê um ferido na estrada, ele vê um desconhecido, ele gasta tempo, ele gasta recurso, e ele tem uma disposição em cuidar daquele homem, daquele ferido. Ver o fruto do Espírito: amor. É necessário que o cristão produza esse fruto, demonstre esse fruto, chamado amor. Esta é uma ação do Espírito Santo agindo no nosso interior. O segundo fruto está aí: alegria. É meio controverso, é meio que o mundo pensa sobre alegria. Alguns pensam que a alegria é uma noite de bebedeira, tomando umas e outras, aí depois da terceira latinha para frente ela está bem animada já. Perdeu a timidez, está desinibido, pensa que é alegria. Só que depois que passa o efeito, aí está mais triste do que antes. Você lembra: deixei de pagar a energia, deixei de comprar carne, vou passar a semana comendo só arroz branco, entendeu? O feijão aí, pior situação. Não é esse o tipo de alegria que Paulo fala aqui. O que Paulo escreve como alegria, ela é uma ação do nosso interior, que não depende de umas latas e outras, que não depende de uma situação, uma circunstância, mas ela é uma ação do nosso interior, ela é um sentimento. Eu estava pesquisando sobre alegria, encontrei um texto, não lembro o nome do escritor, que ele fala que a alegria, ela é o sentir bem. Ele é um ato de sentir-se bem. Ele não é uma ação, mas ele é nossa, mas ele é uma ação do nosso interior, a nossa alma. A gente não pode até expressar de alguma forma, eu expressar, você expressar, mas pular, chorar, uns choram quando está alegre, outros pulam, gritam. Isso é uma expressão daquilo que traz alegria, mas ele é um estado da nossa alma. Aí tem uma frase interessante de Agostinho, que ele fala: Pai, ordena o teu querer, mas ordena o que tu queres, e dá o que tu ordenas. Esse é o estado de alegria: ordena o que tu queres, e dá o que tu ordenas. Mesmo em meio do sofrimento, mesmo em meio das adversidades, ainda assim você olhar para Deus e sentir-se alegre. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida depois que tornou Paulo, que antes era Saulo, que experimentou muitas adversidades, muito sofrimento, muita dor, que nenhum de nós experimentamos nem um terço daquilo que ele experimentou. Eu e você nunca fomos apedrejados, ele foi. Nós nunca fomos chicoteados, ele foi várias vezes. Ele foi fustigado com vara, e eu e você nunca. Ele sofreu naufrágios, prisão, açoites, foi expulso de uma cidade, foi chortado de outra, foi rejeitado em outra cidade. Talvez eu esteja sendo rejeitado por uma ou outra pessoa, mas nunca fomos expulsos de uma cidade. Eu, pelo menos, dou graças a Deus, tenho sido acolhido aqui já há 8 anos, mesmo com 9 anos já. Eu acredito que você nunca foi expulso de uma cidade. E Paulo foi, não só de uma.
mas de várias. E ele fala sobre esse fruto do Espírito, que é a alegria. Como é que alguém que experimentou tanto sofrimento, tanta adversidade, pode ainda falar sobre essa alegria? É porque a sua alegria não era fruto de uma ação externa, mas o fruto de uma ação do seu interior, produzida pelo Espírito Santo. Alguém que representa isso de forma muito clara, o apóstolo Pedro e João. Eles vão ao templo para a oração da hora nona, e lá está um coxo de nascença. E aquele coxo pedindo esmola, e João diz: olha para nós. E aquele coxo aleijado olha, encara, e ele diz: nada temos, não temos bolsa, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ante aquele homem é curado da sua enfermidade e entra no templo juntamente com Pedro e João. E a multidão vê aquilo e sabe que aquele coxo é coxo de nascença, um aleijado de nascença. Aqueles homens são presos, eles apanham e são proibidos de falar em nome de Cristo. E quando eles saem da prisão, diz que eles estão felizes, eles estão alegres, porque foi achado digno de sofrer por causa de Cristo Jesus. É desta alegria que Paulo fala. É de, no meio do sofrimento, você saber que a sua causa, que o seu problema, que a sua vida não corre risco, que você está amparado em Cristo Jesus, que a sua fé, que a sua esperança jamais pode morrer, que ninguém, nem homem nenhum sobre a face da terra, poderá tirar a sua esperança, que em Cristo Jesus ele vive. Aquilo que Paulo descreve: quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele descreve uma lista de coisas: sofrimento, tribulação, fome, sede, nudez, perseguição, coisa do presente, do futuro, principado. Fala: nada poderá nos separar do amor de Deus. É desse tipo de alegria que Paulo fala. É de uma certeza no seu interior, produzida pelo Espírito Santo de Deus, que a sua vida está firmada em Cristo, e que a sua esperança não está em um sistema, mas em Deus. Que independente do que venha acontecer com o seu corpo, com a sua família, com a sua vida, você sabe para onde você vai. E lá onde você vai, tu terá a presença inesgotável de Cristo Jesus. Agostinho, ainda numa oração, ele diz: ó Deus, se tu exiges essas coisas de mim, dá-me a capacidade de cumprir o que ordenas. É exatamente isso que Paulo está nos falando aqui. Estou dando alegria. Mas como eu posso ficar a sentir alegre em tempos difíceis? Como eu posso me alegrar no momento de uma enfermidade, na perda de um ente querido, nos dias de tribulação? Como eu poderei me alegrar nos dias de dores, de luto? Como poderei me alegrar quando tudo parece que eu nada desabando? Aí a oração de Agostinho: se tu exiges essas coisas de mim, dá-me, Senhor, a capacidade de cumprir o que tu ordenas. Nós, por nós, não temos essa capacidade de nos alegrar em tempos difíceis, irmãos. Às vezes, nem com a vitória de alguém que estamos falando, a gente fica triste também. Quando você vê o ímpio prosperando, você se alegra? A maioria das vezes a gente fica revoltado quando a gente vê o ímpio prosperar por isso. Como é que pode? O cara que está a vida toda errada, faz tudo errado, e está aí, tudo bem com ele. Azar fez isso. Mas, Senhor, como é que ele prospera? Como é que tudo vai bem com ele? A sua saúde é nota 1000. O seu gado não perde. O seu campo não dá ferrugem, não dá. Tudo vai bem, não tem gafanhoto. Aí Exato olha para Deus e regozija.
regozija no Senhor. Ele fala, mas é isso, a única coisa que eles têm, que são passageiros. Abacuque, em Abacuque 3, ele fala, nossa, eles são muito pior do que nós. Como é que tu pode, ó Deus, permitir que esse povo venha sobre nós e domine? Eles são muito pior do que nós, eles são muito pior do que nós. Abacuque volta para Deus e fala, mas eu me ponho na torre de vigia e esperarei no Senhor a minha salvação. O apóstolo Paulo ele continua nos ensinando paz. Primeiro fruto, amor. Segundo, alegria. Terceiro fruto, paz. Nós temos visto caminhada pela paz. Temos visto palestras sobre paz. Temos visto ONGs se levantando, promovendo, tentando promover a paz. No entanto, a paz que o mundo tenta buscar, a paz que o mundo tenta, eles cogitam, ela não é firmada em Deus. É firmada no sistema, em filosofias, em desejos de homens carnais. Muitas vezes, a paz que o mundo está fazendo é fazendo guerra, coisa esquisita. Essa paz que o texto nos ensina, que Paulo nos chama, ela tem a mesma perspectiva da alegria. Ela é uma ação interna. Como pode? Paulo, na sua viagem para Jerusalém, quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele encontra um profeta na estrada. Aquele profeta pega um cinto e amarra suas mãos e seus pés e diz: assim acontecerá com o dono desse cinto. Ao chegar em Jerusalém, ele será preso, será chicoteado e vai sofrer. Aqueles irmãos tentaram dissuadir Paulo dessa ideia de ir para Jerusalém e falar assim: eu estou pronto, mas necessário, eu vou morrer em Jerusalém. E vai. E lá Paulo é preso. Paulo ele vai levado para Roma. Na estrada de Roma, ou ele está navegando em direção a Roma, acontece algo muito interessante. Quando eles embarcam em direção a Roma, o tempo já não é mais favorável, se aproximando o inverno. E Paulo diz: é melhor esperar passar o inverno para irmos. E o chefe do navio fala assim: não, vamos viajar. E eles saem, e eles começam o inverno, e começam a ter fortes tempestades e ventos contrários. E o barco leva uma direção diferente. E aquele barco, ele quebra, e eles pegam outro barco em direção para chegar em Roma. E com outro barco desce muito pior. Eles se despedaçam totalmente. E quando eles subem uma grande tempestade, e é tomado por uma densa escuridão, e o barco veio tipo que a deriva, porque eles lançaram tudo no mar. Eles lançaram os alimentos, a carga, lançaram os lemes, as coisas que viram o barco, não tem o nome, leme não. E o barco está à deriva. E Paulo, assentado, que começa a conversar com aquele povo, com os marinheiros, chega assim: vamos comer. Como? Porque será difícil a nossa jornada. E eles passaram uma noite, 2 dias, 3 dias. Eles passaram o dia da vigília, que era o sábado, não comeram. E continuaram, já faziam ali, se não me engano, 14 dias que os homens não comiam. E Paulo fala: vamos comer. Como? Porque a nossa viagem será difícil, mas ninguém irá perder a sua vida. Porque o anjo do Senhor me visitou e falou que a carga do barco vai se perder, mas nenhum perderá a sua vida. E aqueles homens não compreendiam a serenidade de Paulo. E já na penúltima noite que eles passam naquele barco, no penúltimo dia, Paulo toma um pão, dá graças a Deus, parte o pão
e distribui, e eles começam a comer e tomam, revigoram as suas forças. E o dia se clareia, eles estão próximos de uma ilha, e o barco bate um banco de areia e despedaça o barco, e eles se salvam, alguns nadando, outros em tábuas do barco. O que Paulo fala sobre essa paz é algo que está no nosso interior. Esse homem, ele sabia dessa situação, ele sabia o que estava escrevendo, por experiência, por essa ação interna do seu Espírito Santo, do Espírito Santo na sua vida, por essa ação no seu coração, na sua vida, que trazia paz. Eu gosto de uma frase de uma mulher no filme Quarto de Guerra, que deu vendedor de carro, A Virada. Aquela mulher, numa situação difícil, ela fala uma frase, que eu gosto daquela frase: como o esposo procura como está se sentindo, ela fala: nós estamos num caos sereno. Eu não compreendei caos sereno. Caos é a descrição, ela fala um caos sereno. Um caos porque eles estavam a ponto de perder tudo. Perder o seu negócio, na perda do negócio perdia a sua casa, que eles moravam, com as hipotecas, e ficariam na rua, perdiam tudo. Então ela viu um caos, tudo ao seu lado se desmoronando, mas ela sentiu uma paz no seu interior, porque ela sabia que Deus estava no controle, que eles tinham decidido entregar não só os seus problemas, mas as suas vidas nas mãos do Mestre, nas mãos de Deus. O quarto fruto, paciência. Tem um videozinho na internet faz tempo de uma pessoa com os fantoches falando sobre paciência. É interessante aqueles videozinhos. E são dois fantoches e eles começam a conversar e começam a cantar, e ele canta muito demais. E ele falando sobre paciência, o outro trabalha e começa a dar confusão lá. Mas você tem que ter paciência, né? Tem um vídeo com a mulher também que fala sobre isso. É que Paulo nos ensina sobre paciência. É algo interessante em nossas vidas. É a questão da paciência para lidar com as adversidades, para esperar com perseverança nas promessas de Deus, para aguardar aquilo que Deus tem prometido, para descansar no Senhor, mesmo sem ver ou sentir a ação de Deus, mesmo sem ver uma resposta, esperar no Senhor. Paciência para lidar com as situações adversas do nosso dia a dia. Paciência para lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis. Por isso que falamos que isso é fruto do Espírito. Talvez, eu não sei se você conhece, se você lidar com pessoas, ou se você é aquela pessoa explosiva. Aquele barril de pólvora. E pessoas que têm um barril de pólvora, pronta a se explodir a todo instante. É difícil lidar com pessoas assim. É difícil você conviver, relacionar com pessoas que podem se explodir, está se explodindo facilmente. A Bíblia fala de uma pessoa que ela era rápida, um dos discípulos de Cristo, tanto para responder como para puxar pela espada também. Fala sobre Pedro, antes da pergunta terminar, já tinha uma resposta. Antes da ter o cara pensar, já puxou pela espada e arrancou a orelha do cidadão. Ele era um cara habilidoso, ágil. Quando ele ouviu falar assim, é o mestre, Pedro largou-se o barco, pulou nas águas e tirou no braço, e chegou na praia. A paciência, ela nos leva a desfrutar das promessas de Deus e esperar em Deus, a aguardar naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ele nos ajuda a lidar com adversidades. No
nosso dia a dia. Tem alguns que já tem mais, alguns falam assim, paciência de Jó. Alguns estudiosos dizem que Jó não foi paciente assim não. Um título errôneo para Jó. Jó reclamou um bocado. Ele não perdeu a fé nem a esperança. Ele questionou a Deus várias perguntas. Parece que um retrato de paciência é Abacuque. Ele fala: "Me porei, colocarei na torre de vigia e esperarei com paciência no Senhor." Eu vou estar lá numa torre, que era algo que tinha uma visão privilegiada, mas eu vou olhar, vou continuar olhando e esperando no Senhor. O próximo fruto do Espírito é amabilidade. A amabilidade é diferente de amor. Parece, mas é diferente. Amor é quando você tem essa disposição para amar. A amabilidade é quando você torna uma pessoa amável. Tem pessoas que você tem prazer e alegria de estar com ela, de ouvi-lo. O estar com ela lhe transmite paz, lhe transmite serenidade. Amabilidade torna essa pessoa que agradável de conviver, de relacionar. Aquela pessoa que alguém gosta de estar ao seu lado, porque ele transmite serenidade como a gente faz. Tem aquela pessoa que é agitada. Imagine, tem duas irmãs que ele fala, Marta e Maria. Maria se quedava aos pés de Cristo, ouvia. E disse que Marta se agitava cuidando das coisas. Me parece que Marta é aquela pessoa agitada, agoniada, apressada. Aquela pessoa que tem o sangue quente, fervendo nas veias. Parece que Maria parece uma pessoa mais melancólica, aquela pessoa mais calma. Outro fruto é bondade. Meus queridos, que tem de pessoas más em nossos dias, que tem de pessoas ruins em nossos dias, pessoas que não têm gestos de bondade, pessoas que vê o outro caído, sempre passar por cima, ele não tem coragem de estender a mão, ele não tem atos, não tem gestos de bondade. Eu não estou falando quando você faz algo já esperando algo em troca, isso não é bondade não, isso é gambira, lá na minha terra a gente catira, você dá e receber, está lá e vem cá. Bondade é quando você faz para aquele que não pode lhe dar nada. A palavra de Deus fala, quando você for fazer um banquete, não chama os ricos, os poderosos para aquele banquete, porque eles poderão lhe retribuir da mesma forma. Mas chama aqueles pobres, descamisados, que não podem retribuir nada. Assim demonstra a bondade e o vosso Pai já vai retribuir. A bondade ela nos leva a fazer algo pelo nosso próximo sem que nós esperamos algo em troca dele. Nos leva a estender a mão sem esperar que ele venha nos retribuir de alguma forma no tempo futuro. E se isso não vier a acontecer, a gente não vai evitar porque ele não fez isso. O perigo que nós corremos de fazer gestos de bondade é que no tempo futuro aquela pessoa, eu preciso daquela pessoa e ela não enxergou, ela não retribuiu e a gente ficar revoltado. Mas irmãos, fiz tanto por fulano e ela podia me ter ajudado agora e não fez. Isso não é gesto de bondade. Gesto de bondade é quando a outra pessoa pode retribuir e não faz e eu não sinto irritação, aquilo não me incomoda, aquilo não me causa angústia nem dano algum, porque eu não esperava receber nada de volta. Fidelidade. O apóstolo Paulo descreve esse outro fruto do Espírito, fidelidade. Nós vivemos numa geração onde os homens estão prontos a quebrar os seus votos, a romper os seus compromissos, a abandonar, deixar de lado aquilo, os seus compromissos. Entretanto, nós temos visto no nosso país um crescente número de divórcios.
Isso nada mais é que quebra de voto, por causa da falta de fidelidade aos seus compromissos. O escritor do livro de Eclesiastes, ele fala para ser zeloso com os votos da mulher da sua juventude. O povo de Israel, os homens de Israel estavam rompendo os seus votos. No livro de Malaquias também há essa repreensão. Fala que vocês estão esquecendo os seus votos que vocês fizeram com a mulher da sua juventude. Estão oprimindo, estão abandonando. Da mesma forma, às vezes esquecemos rapidamente do voto que nós fizemos com Deus. Deixamos de lado, deixamos a fidelidade ao Senhor, quebramos esse laço de fidelidade e obediência aos ensinos do nosso Deus. Fidelidade. O que tem de pessoas infiéis? Dr. Colgate, esse incremental, né? Ele levou o nome do seu dono. Colgate disse que ao entrevistar um candidato para trabalhar na sua empresa, sua indústria, disse que ele fazia basicamente duas perguntas. A primeira é: você faz parte de um grupo religioso, de uma comunidade cristã? Aí vem a segunda pergunta: você é dizimista? Interessante. A primeira pergunta é: você faz parte de um grupo religioso? E a segunda é: você é dizimista? Aí pensa em questionar o advogado: por que isso? Ele fala assim: se o cara não é fiel a Deus, ele vai ser fiel a mim, à empresa? Se ele não consegue cumprir um voto com Deus, um compromisso com Deus, vai cumprir um voto de fidelidade com o homem? Se ele é capaz de ser infiel a Deus, a quem dá a vida, a quem sustenta, a quem supre de todos os bens, vai ser fiel a qualquer outro compromisso? Nós temos visto pessoas assumirem compromisso com Deus e quebrá-lo facilmente por serem infiéis. Não ter essa disposição de manter os seus votos. O pastor Clésio, no retiro do ano passado, se não estou enganado, ele falava sobre assumir um compromisso com Deus, dizer: eu voto com Deus invocando maldição, com invocação de maldição. Às vezes você não tem coragem de fazer isso. Fala: Senhor, eu me comprometo contigo em tal coisa, e se isso não acontecer, arranca a minha perna. Você fala: não tem coragem de invocar a maldição se não cumprir, porque não tem propósito, não tem objetivo de cumprir. Já pensa: não, Deus é amor, se eu falhar, Ele vai me perdoar mesmo. Já não tem disposição para cumprir, então não faz esse tipo de compromisso. Próximo fruto que ele chama aí mansidão. O apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor. Ele não era tão manso assim, ele era um homem meio rápido. Era sobre ali ser ele se transformado, é conhecido como apóstolo do amor. O apóstolo João, no começo da caminhada, tem algumas ações meio de ciúmes, de inveja. Tive algumas falas de João que não era alguém manso. Ele viu uns pregadores buscando demônio e ele proibiu, ele e outros se proibiram que os homens fizessem isso. Aí foi para eles e falou: Senhor, nós tínhamos uns caras ali que estavam expulsando demônio em teu nome, e nós o repreendemos porque eles não são os nossos. E Cristo volta para ele e fala: o que te importa? Se eles estão fazendo, que deixa, faça você a tua obra. O que te importa? Mansidão. Bom, essa questão do mansidão, precisamos ter cuidado. Que mansidão não é só ser aquela pessoa abobalhada que deixa o outro botar a gaia nas costas dele e montar em cima. Não, isso não é ser mansidão. Tem pessoas que diz que os outros fazem gatos e sapato, né, mais ou menos assim, que pisam por cima dela, isso não é mansidão. A mansidão é uma disposição em suportar o outro,
suportar a fraqueza do outro, suportar a debilidade do outro, suportar às vezes o sofrimento, a ofensa, com amor, com paciência, esperando no Senhor. Por último, o domínio próprio. Eu creio que talvez seja um dos dons dos frutos do Espírito Santo mais necessário em nossas vidas. Não que os outros sejam menos importantes, mas o domínio próprio, ele nos leva a experimentar os outros frutos de forma clara. Domínio próprio nos leva a aprender a amar, a exercer, a viver uma vida com alegria, suportando o sofrimento, a desfrutar de paz, paciência, amabilidade. Quando temos domínio próprio, nos faz rebater o orgulho, a vaidade, nos faz pensar, a enxergar as outras falhas que estão na nossa vida e que precisam ser transformadas, ser moldadas. O domínio próprio deve ser uma busca incessante do cristão, seu domínio próprio, para que eu aprenda a falar, relacionar, a amar, a lidar com as situações. Domínio próprio, para que eu possa me conduzir com amabilidade, com fidelidade, com mansidão diante do Senhor. Domínio próprio, para que eu possa vencer as tentações, para que eu possa suportar com paciência. Depois o apóstolo Paulo vai citar todos esses frutos do Espírito. Ele diz: contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Voltando lá para Mateus, quando João fala sobre produzir frutos dignos de arrependimento, é necessário que, para que produzamos esses frutos, sejamos totalmente submissos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. É necessário que as nossas vidas estejam totalmente rendidas aos pés do Senhor. É necessário que as nossas vidas estejam subjugadas ao senhorio de Cristo, entendendo que Ele é Senhor e Mestre. Quando João dirige aquelas multidões, e quando ele dirige essa palavra, ele está falando para a multidão que está altiva nos seus corações, a multidão que julga que elas são boas o suficiente para Deus, que elas são boas o suficiente para servir ao Senhor, simplesmente porque são descendentes de Abraão. Elas não estão olhando para a sua submissão à palavra, mas para uma descendência. É o grande risco que nós corremos, é que de pensarmos que estamos bem com Deus, simplesmente fazemos parte de um grupo religioso, nos submetemos a alguns ritos, por ser batizado, por tomarmos a ceia, fazer parte do molde membro de uma igreja, ou por estar submisso a alguns sacramentos. Isso não é verdade. Isso não nos torna em paz com Deus, isso não nos faz dignos da presença do Senhor. Isso não nos leva a produzir esses frutos, mas vai nos levar a produzir esses frutos dignos de arrependimento. É uma ação direta do Espírito Santo no nosso interior. É a moldagem do nosso ser segundo os padrões de Deus. É a nossa vida ser conduzida segundo os padrões do Senhor. Meus queridos irmãos, precisamos produzir esses frutos que João Batista nos ensina em Mateus 3:8. Frutos dignos de arrependimento. A igreja lá em Atos, a igreja de formação, era uma igreja que produzia esses frutos. Eu estou falando que 100% daqueles que estavam dentro da igreja produziam, mas que na sua maioria produzia esses frutos e era visível. Lá eles perseveravam na doutrina, comunhão, partir do pão, nas orações.
Lá diz que eles vendiam propriedade e dividiam entre si. Lá diz que nenhum necessitado havia no meio do povo de Deus. Diz que tudo era comum entre eles, inclusive as prisões, a morte, ataques, chicote. Mas o pão também era comum, dividir o pão, ninguém passava fome, e se passasse era todo mundo. A produzir frutos dignos de arrependimento é viver de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, buscando a cada dia esta ação do Espírito Santo no nosso interior, para que o mundo veja em nós, através de nossas ações, o Filho de Deus vivo, para que o mundo veja em nossas vidas o Cristo ressuscitado, através da nossa vida diária, para que o mundo veja que fomos comprados pelo sangue de Cristo e que vivemos para Cristo, não por causa de um grupo religioso, não por fazer parte da denominação de outro, mas porque Cristo habita no nosso interior, porque Ele é Senhor sobre a nossa vida. Eu estou submisso à sua vontade e à sua palavra. Eis o distintivo de Cristo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos levando a viver segundo os padrões de Deus. Amém? O Senhor em Cristo tem misericórdia de nós. Nós não conseguiremos produzir esse fruto por nós mesmos, aí na força do braço. Nós não conseguiremos viver esse padrão de Deus pelos nossos próprios méritos, somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu os convido a se colocarem bem. Vamos orar ao Senhor, suplicando para que Ele continue operando em nós e através de nós, que naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos fraquejado, tropeçado, para que o Espírito Santo nos ajude. Eu e você, eu sei que muitas vezes falhamos, erramos, não conseguimos praticar de forma que deveria ou demonstrar esses frutos, mas que possamos pedir que o Senhor, meio do Espírito Santo, possa agir em nós. E como Agostinho de Hipona diz: ó Deus, Tu exige essas coisas de mim, dá-me a capacidade para cumprir o que Tu ordenas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor amado, nós nos colocamos em Tua presença e nós nos suplicamos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, pelo poder que vem de Ti, possa ser operar em cada um de nós, nosso interior, em nossos corações, em nossa natureza, nos moldando segundo a natureza de Cristo Jesus, nos moldando segundo os Teus padrões, nos moldando segundo os Teus preceitos, ó Deus. Pai amado, eu Te clamo em nome de Jesus, Teu Filho bendito, ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Como Agostinho de Hipona, ó Deus, eu Te suplico a Ti, que Tu ordena estas coisas a nós, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a força, o poder para as cumpri-las. Pai Santo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que o mundo possa ver, Senhor, o refletir, o brilho do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que as nossas ações, que as nossas atitudes diárias possam se demonstrar o poder do Teu Espírito Santo fluindo em cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho amado, perdoa, Deus, os nossos pecados, purifica, Senhor amado, os nossos corações, dá-nos uma consciência limpa, dá-nos, ó Deus, um coração puro, dá-nos, ó Deus, disposição para submeter nossas vidas à Tua palavra, para seguirmos os Teus ensinamentos, para trilhar, Pai amado, os Teus caminhos, para viver, ó Deus querido, para a glória e o louvor do Teu santo e precioso nome. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, firma-nos, ó Deus, no nosso caminhar, firma nossos passos, ó Deus. Pai, eu Te clamo em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, conduza-nos, Senhor Deus, em Teus santos e retos caminhos. Dá-nos, Senhor amado, a Tua graça para suportarmos as adversidades, as lutas do nosso dia a dia, para que em tudo, ó Deus, possamos render glória e louvor ao Teu santo e precioso nome. Pai bendito, eu Te clamo, seja conosco, seja com as nossas vidas, guarda-nos, ó Deus, mais do propósito santo.
Ó Deus amado, esse é meu clamor, essa é minha petição, pela graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.